Hoje o nosso vilão é o conformismo, e ele se define como ser reconhecido pelos outros é o que importa. E o pensamento é, sou o que os outros gostariam que eu fosse. O conformismo é aquele que Paulo define muito bem em Romanos 12, quando ele diz, não se amoldeis ou não se conformem com este presente século, mas se transformem pela renovação da vossa mente. Quando ele diz que nós não podemos de forma nenhuma ter a cara deste mundo, ter o jeitão deste mundo, ter o formato deste mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Nós devemos pensar diferente para sermos diferentes, que a renovação começa na cabeça. Pois bem, para isso eu quero, e para a gente entender um pouco mais esse vilão, nós temos que recordar algumas coisas. A primeira é a pergunta de sempre, a pergunta, ou a afirmação, a afirmação inicial. Deus existe, ponto. Essa é a afirmação que nós vamos trabalhar por toda a série. Este é o nosso quarto vilão, e o nosso quarto vilão ele tem que ser trabalhado sempre com a argumentação de que Deus existe, ponto. Nós não temos problema ou dificuldade de entender isso, porque nós já vimos que no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não parte do pressuposto da necessidade de explicação de que Deus existe, é óbvia a existência de Deus. A Bíblia parte da explicação de que se você olhar para a criação, você vai ver que ela espelha Deus. Se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus espelha Deus, mas se você olhar para a lei de Deus impressa no coração dos homens, você vai ver que aí sim Deus está sendo revelado. Então Deus existe, é óbvio isso. Agora, quando a gente olha para o conformismo, a pergunta não é se Deus existe ou não. Não é esta a questão. A pergunta que nós fazemos para quando olhamos para este vilão, o conformismo, é: Deus existe, mas eu creio no seu projeto? O vilão conformismo, ele nos faz crer que o ser reconhecido pelos outros é o que importa. O fato de que eu olho para aqueles que estão do meu lado, e o que eles pensam a meu respeito é o que me vale, é o que eu considero como o superior ou o valor mais importante, é o quanto eu estou sendo aceito pela galera, ou o que o pessoal do meu trabalho pensa a meu respeito, ou o pessoal do meu grupo pequeno pensa ao meu respeito, o pessoal da igreja pensa ao meu respeito, o pessoal da minha classe pensa ao meu respeito. É isso que vale. Eu sou, na verdade, o que os outros gostariam que eu fosse. Eu me visto como eles, eu falo como eles, eu como como eles, eu compro como eles, eu trabalho como eles, eu me relaciono como eles, eu crio os meus filhos como eles, eu escolho a minha profissão como eles, o meu carro eu escolho como eles, enfim, eu sou o que eles querem que eu seja. Quanto mais parecido com eles, melhor é. O conformismo permite ou propõe que eu pense assim, que eu aja assim, que eu seja assim. Portanto, quanto mais parecido, quanto mais semelhante, quanto mais igual, melhor é. O questionamento, então, não é se Deus existe, mas o questionamento é se Deus tem um projeto para a minha vida, e se eu me importo com esse projeto para a minha vida. O projeto de Deus é algo que eu e você precisamos ter muito claro nas nossas mentes. O que Deus tem para mim, o que Ele espera de mim, qual é a sua proposta para mim. Porque se eu creio, ou eu aceito e vivo em conformidade com o projeto de Deus para a minha vida, ou eu não aceito e vivo em conformidade com o projeto que aqueles que não têm Deus, ou o que o mundo apresenta por aí, vai propor, e eu vou viver de acordo com esse projeto. De forma simples, ou eu estou no projeto de Deus, ou eu não estou. Eu vivo em conformidade ou de conformismo com os padrões que não são de Deus. Agora,
Para isso a gente tem que pensar quais são os projetos, ou qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Romanos 8, de 28 a 30, e você vai ver que ali Deus deixou muito claro esse projeto. E paralelo a isso, você pode também enxergar em Efésios 1. Romanos 8 está aí no telão, e Efésios 1 você pode abrir a sua Bíblia, que assim você acompanha. Um está no telão, o outro vai estar também, não quero te enganar, porque como eu sou um pastor bonzinho, eu sempre coloco os dois para todo mundo. Mas o fato é que o texto diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então começa dizendo que Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem um projeto. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os propósitos, os planos, o projeto. Deus tem um projeto. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O texto apresenta uma linha de raciocínio, aonde Deus vai apresentando o seu projeto de degrau em degrau, dizendo: olha, o primeiro passo é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, até que vocês vão entender o projeto todo que eu tenho para a vida de vocês. Não é um projeto simples, mas é um projeto bacana, porque o meu projeto para vocês é diferente do projeto que tem aí fora. Ou seja, eu tenho algo especial para vocês, mas vocês podem escolher se vão viver de acordo com o meu projeto ou não. Pois bem, o projeto começa descrevendo o seguinte: Deus te conheceu antes da criação do mundo. O texto diz: pois aquele que de antemão conheceu. O texto ainda acrescenta, paralelo de Efésios 1:4, diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. A primeira etapa desse projeto é que Deus diz o seguinte: eu conheci você antes mesmo do mundo ter sido criado. Você não é obra do acaso, você não é fruto da concepção de duas pessoas apaixonadas, ou você não é fruto do acaso, ou de sei lá eu o quê, do encontro de duas pessoas que nem estavam tão apaixonadas, do erro de tabelinha, de uma camisinha furada, seja lá o que for. Você tem que entender que eu tenho um projeto na minha mente, e esse projeto foi: eu te criei, eu pensei, você existiu na minha cabeça antes mesmo da criação do mundo. Você existe, e você existe muito antes do mundo existir. Ele começa dando uma declaração de amor para mim, para você, dizendo: você não é fruto do acaso não, cara. Você é fruto do meu coração, você é fruto da minha mente. Você é algo que eu criei, desejei e sonhei. Segunda coisa que ele apresenta é: Deus te predestinou para ser seu filho. Romanos 29 diz: também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus não só te conheceu antes mesmo da criação do mundo, como ele te conheceu para que você fosse adotado como filho dele, que você se tornasse filho legítimo dele, legítimo como Jesus Cristo sendo o mais velho, o Deus encarnado, a imagem deste Deus encarnado, nós nos tornássemos como ele. O que Deus está propondo é que ele quer ser o pai de uma grande família, cujo filho mais velho é Jesus Cristo, e os outros filhos são todos a cara de Jesus Cristo. Essa é a proposta de Romanos. Quando você lê Efésios, o texto paralelo, no versículo 5 do capítulo 1, ele: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. O projeto de Deus era, antes mesmo da criação, ele sonhou em nos adotar como filhos. Ele tinha esse conceito de predestinação. Ele definiu o nosso destino. Ele pré-escolheu o nosso destino. Aí você vai chegar para mim e falar assim: ah, André, você está vindo com esse papo de que Deus nos escolheu, predestinou. Eu falo assim: estou vindo com esse papo mesmo porque a Bíblia está falando sobre isso. Predestinou em Romanos e predestinou em Efésios. Você não aceita isso?
tudo bem que você não aceite, mas não venha brigar comigo, por favor, brigue com a Bíblia. E eu te incentivo muito a você a brigar com a Bíblia. Na verdade, o maior incentivo que eu posso te dar é, brigue com a Bíblia, mas brigue sempre com a Bíblia, nunca brigue com o seu pastor. E vá com tudo, com toda a sua raiva para cima da Bíblia. E pegue a Bíblia e discuta com ela. Vai estudar a Bíblia, fazer cursos de teologia e questione tudo isso, porque uma coisa eu digo, a Bíblia é autoexplicativa. Quanto mais você estuda, mais você entende o coração de Deus. Então vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. E o que a Bíblia está dizendo é que Deus nos predestinou para sermos seus filhos. Esse era o projeto dele. Esse era o projeto dele. Depois ele acrescenta o texto dizendo que Deus te chamou para a salvação. E os que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou. Deus nos conheceu antes mesmo da criação do mundo. Ele, olhando para nós, desejou que nós fôssemos seus filhos. Sabia que tinha um problema. O problema era o pecado nas nossas vidas. Então, porque tinha esse problema, ele resolveu em Cristo Jesus, nos justificando. O texto de Efésios ainda é mais esclarecedor quando ele diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Nele em quem? Em Jesus Cristo. Nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Significa que em Jesus Cristo, o projeto era zerar a dívida para com Deus. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Significa que o que Jesus Cristo fez na cruz foi suficiente para zerar a nossa dívida para com Deus. No projeto de Deus, Ele nos conhecia antes mesmo da criação do mundo, Ele nos desejou como filho e por isso Ele pagou o preço para nos ter ao seu lado. Mais do que isso, Ele chega e diz, eu te garanto o melhor futuro. Eu te garanto o melhor futuro. Aos que justificou, também glorificou. Deu um lugar mais alto. O texto de Efésios, ele ainda esclarece mais ainda. 9:10 diz, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom, o quê? Bom projeto, bom propósito, boa escolha de Deus, bom plano de Deus, que Ele estabeleceu em Cristo. É de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, no final dos tempos e de acordo com todas as coisas, em Cristo Jesus, nós teremos tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos. De acordo com o texto, o que ele está dizendo é que Cristo é o melhor para nós hoje e sempre. E que em Cristo nós teremos tudo para sempre. Ou seja, Deus te garantiu o melhor futuro. E quando Cristo diz, não fiquem tristes porque eu vou preparar um lugar e quando esse lugar estiver pronto eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejam vocês também, significa que o que Cristo está promovendo ou prometendo para nós é um lugar no futuro garantido. Quando a gente olha o projeto de Deus, Ele diz, olha, antes da criação do mundo, o seu passado era o que havia de melhor. E o teu futuro é o que há de melhor. Eu estou garantindo. O teu presente é em Cristo Jesus. Por isso o projeto de Deus se resume a Cristo e a nós. Esse relacionamento com Cristo e a proposta de nos tornarmos parecidos com Cristo. Por isso, o quinto ponto, Deus te preparou para ser diferente, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Tem muita gente que tem dificuldade com a predestinação, mas Deus nos escolheu mesmo, sim, Ele escolheu para que você seja a imagem de Jesus Cristo. Se você tem dificuldade de que Ele olhou para uma multidão e disse assim, Chico, eu estou te escolhendo. Jorge, eu estou te escolhendo. Alessandra, você eu não quero.
você é do mal. Mas esses eu escolhi, aqueles não. O que ele está dizendo é que ele escolheu com um propósito. Qual é o propósito? Para serem a imagem, ou conforme a imagem de seu filho. Esse é o projeto da escolha. Esse é o propósito da escolha. Esse é o objetivo da escolha. E o texto de Efésios ainda diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Para sermos santos e irrepreensíveis. O projeto de Deus para as nossas vidas é que sejamos santos e irrepreensíveis. A escolha de Deus para as nossas vidas é que sejamos santos e irrepreensíveis. Ele já garantiu isso antes da criação do mundo, Ele pagou isso em Cristo na cruz, e Ele nos dá isso no nosso futuro, dizendo que o que Ele tem para nós é que nós sejamos a cara de Jesus Cristo. A cara de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o irmão mais velho, e todos nós, a imagem de Jesus Cristo, o irmão mais velho. Irmãos mais novos, parecidos com o irmão mais velho. Interessante, né? Por isso que o conformismo não é algo que eu e você podemos encarar hoje em dia. O conformismo com este mundo. Por isso que Paulo em Romanos 12 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente e não vos conformeis com o presente século. Porque aquele que é crente de fato, aquele que segue a Cristo de fato, aquele que busca Cristo de fato, aquele que trouxe Cristo para a sua vida, não pode ter de forma alguma, a imagem deste século, deste mundo. Mas tem que ter a imagem de Cristo. E é uma luta constante. Agora, olhando para o projeto de Deus, que nos conheceu antes da criação do mundo, nos predestinou para sermos seus filhos, chamou para a salvação, deu o melhor futuro e nos preparou para sermos diferentes, neste projeto, com a garantia e o aval de Deus, nos resta 5 perguntas, baseado em Romanos 31 a 35. As perguntas são, primeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Terceira pergunta, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quarta pergunta, quem os condenará? E quinta pergunta, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Isso é a continuação do texto. Se Deus tem todo este projeto, a garantia do contrato com Deus é essa. Deus é por nós e nada será contra nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Significa que você tem tudo que você precisa para ser de acordo com a imagem de Cristo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Que você tenha o melhor juiz e o melhor advogado para ser conforme a imagem de Deus. Que ninguém pode te condenar e que ninguém pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. De acordo com o projeto de Deus, você sai em Cristo Jesus mais do que vencedor. Porque é projeto de Deus. Porque é projeto de Deus. Não tem por que lutar contra, é projeto de Deus. O fato é que a gente sempre traz alguns pensadores ou frases de pensadores deste nosso mundo. Interessante é que John Kennedy disse certa vez que o conformismo é o cárcere da liberdade e o inimigo do crescimento. O que ele está dizendo é que ficar parado
em conformidade com os valores desse mundo, não entendendo o projeto de Deus, ou não aceitando o projeto de Deus para as nossas vidas, e lutando contra a cultura, é o cárcere da liberdade, é a prisão para nós sermos verdadeiramente livres. E ao mesmo tempo, é o inimigo do crescimento. Aceitar os valores deste mundo, viver de acordo com os valores deste mundo, estabelecer que este mundo é o padrão correto, e não lutar contra isso, é se tornar inimigo do crescimento pessoal das nossas vidas, em outras palavras. Por isso, o conformismo é o cárcere da liberdade, é o inimigo do crescimento. Queria pensar com vocês como é que age o conformismo. Como é que este vilão trabalha nas nossas vidas? Como é que ele enfrenta? Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Você pode abrir, dessa vez eu não vou ler a passagem. Primeiro Samuel conta a história de Saul, rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e ele enfrentou uma situação interessante. Lembra que eu li no texto na hora de oração que o pessoal estava escravo no Egito, e eles, quando saíram do Egito, eles tiveram que enfrentar alguns inimigos, e alguns inimigos fizeram muito mal para o povo de Israel, quando eles tiveram que sair de Israel. E um dos exércitos inimigos foi os amalequitas, o povo de Amaleque. E a questão toda é que quando eles estavam já constituídos como nação, e o rei Saul liderando aquilo tudo, Deus chegou para Samuel, o profeta, e disse o seguinte: agora está na hora da gente acertar as contas e pôr a casa da gente limpo, e eu queria que você chamasse Saul, e mandasse Saul ir guerrear contra o pessoal de Amaleque, os amalequitas, porque eles fizeram muito mal contra Israel. Quando eles saíram do Egito, eles se opuseram contra a saída deles, e em vez de eles ajudarem na saída, eles atrapalharam. Então você fala o seguinte para Saul, que Saul vá lá e destrua todo aquele povo, tudo que está lá, mas não deixe nada, acabe com todo aquele povo, todo. Eu não quero que sobre homem, mulher, criança, nenê, gado, cordeiro, ovelha, bode, boi, porco, nada. Destrua tudo o que está lá. E aí Samuel chega para Saul e diz: o Senhor mandou te dar um recado, disse que é para você ir lá nos amalequitas e acabar com aquele povo inteiro, para destruir com aquele pessoal mesmo. Destrói com eles. E aí Saul disse: tá bom, eu vou. Saul foi, levantou 210 mil soldados da infantaria, chegou lá e destruiu aquele povo, mas antes tinha um outro exército, outra naçãozinha no meio dos amalequitas. Ele disse: pessoal, é o seguinte, Deus me mandou acabar com esses caras aí, antes de eu ir acabar com esses caras, eu vou te pedir uma coisa: saiam daí, do meio deles, porque eu vou acabar com eles. Aí o pessoal saiu, aí eles entraram e acabaram com a nação toda. Eles protegeram o rei, e eles viram que lá tinha alguns novilhos gordos, e alguns bezerros gordos, e alguns cordeiros gordos, e tudo que é gordo é bom, tudo que é gordo é saudável, é de valor. E ele disse: isso que é gordo, vamos proteger, porque tem valor para a gente. E eles protegeram o que era valoroso, valioso, e levaram para casa. Quando eles chegaram em casa, voltaram para a terra, Samuel foi para lá, e Deus no meio da noite revelou para Samuel dizendo: estou bravo com Saul, eu dei uma ordem e ele não obedeceu. Vai lá e diz para Saul que acabou. Eu queria que ele me obedecesse e ele não me obedeceu, então conta para ele que acabou o meu tempo com ele e eu estou cansado dele. Aí Samuel foi atrás de Saul, quando chegou aonde Saul deveria estar, perguntou: cadê Saul? Ele foi para Gilgal, se eu não me engano, e lá ele construiu um altar para ele mesmo, e ele está oferecendo algumas coisas para ele lá. Aí Samuel
ficou mais bravo ainda, foi atrás de Saul. Ao encontrar Saul, a primeira coisa que Saul diz é: eu cumpri tudo o que você mandou, o que o Senhor mandou eu fiz. A justificativa, né? A consciência pesada. E aí Samuel, que tinha passado a noite inteira em clara, irado com Saul, diz: vou falar um negócio para você, cara. Deus me revelou tudo que você fez, e Deus está te tirando do trono. Ele se cansou de você, e o fato é que você não fez nada do que ele mandou. Ele fez sim, e aí ele diz: que balido de ovelhas são esses que eu estou ouvindo? Elas estão te entregando, cara. Mas é que eu trouxe o que havia de melhor lá, o meu exército trouxe, para a gente sacrificar, e eu poupei o rei. E aí Samuel diz: mas para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Você deveria ter obedecido, e não ter trazido coisas para sacrificar, porque Deus se importa muito mais com a obediência do que esses falsos sacrifícios. E aí ele trata com Samuel, com Saul de forma dura. Como é que age o conformismo? Com essa história toda na cabeça, a gente aprende o seguinte: primeiro, ele deseja a qualquer custo a aceitação. Aquela pessoa que é invadida por esse vilão, o conformismo, ela aceita a qualquer custo, ou ela busca a qualquer custo a aceitação. Ela quer ser aceita no grupo de qualquer jeito. Então convocou Saul os homens e o reuniu em Telaim, 200 mil soldados da infantaria e 10 mil homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Interessante que a preocupação de Saul não foi em nenhum momento ser aceito por Deus. A preocupação por Saul foi fazer a média com o povo que estava no meio dos amalequitas e com o seu próprio povo. Foi ser um cara que agradasse a todo mundo. Ele chega no meio dos amalequitas e vai conversar com os queneus e diz: sai daí, porque eu vou destruir todo mundo. Eu sou um cara bonzinho, hein? Eu estou dando um alerta para vocês. Vocês estão no meio do povo mau, mas o bom aqui sou eu. E eu vou destruir o povo mau. Então sai daí. Mas Deus não tinha pedido nada disso. Deus disse: entra lá e acaba com tudo. Ao mesmo tempo, os soldados deles sabiam disso. Mas os soldados começaram a falar: tem uns novilhos bacanas ali, e uns cordeiros gordos. Vai dar um churrasco da hora, cara. A gente vai sair cansado dessa batalha toda. Quando a gente voltar, meu amigo, se a gente colocar esse churrasco todo na brasa e a gente vai começar a comer, cara, vai ser uma festa só para a gente. O que você acha? É isso que vocês querem? É. Então vamos fazer. Tamo junto. Hashtag. Tamo junto. O importante é a gente estar bem. O importante é a gente estar feliz. Tamo junto, cara. Porque na cabeça daquele que o conformismo, a cabeça é: o importante é ser aceito por todos. O importante é como os outros me veem. O importante é que eu esteja no meio de todo mundo e todo mundo me vendo com bons olhos. Segunda coisa é que ele promove de qualquer jeito representação. O cara, para ser aceito, ele usa máscaras, e as máscaras qualquer máscara, porque o importante para ele é ser aceito. Ele vai colocar qualquer tipo de máscara, qualquer tipo de fachada que preciso for, simplesmente para que no meio daquele grupo ele seja aceito. Dá uma olhada na vida de Saul. Primeira máscara:
Saul, o popular, diante do povo. O verso 9 diz assim: mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Ele só poupou o que era de melhor. O negócio era ter o que chamava a atenção. Ele era o rei do camarote. O negócio dele era possuir tudo, o que era desprezível estava de lado, ele deixou de lado. Mas aquilo que chamava atenção e que agradava a população, isso a gente fica. Isso a gente guarda. A melhor calça, a melhor roupa. E na cabeça da gente, a gente vive de acordo com o que a população acredita a nosso respeito. Quem tem o tênis que é de comum, ou seja, que todo mundo usa, este é o mais aceito. Quem tem a camisa da marca que todo mundo usa, esse é o que é mais aceito. Quem usa a calça da marca que todo mundo usa, e cada dia mais as marcas estão cada vez maiores, já percebeu? Antigamente era uma marquinha pequenininha. E hoje as marcas vão se tornando cada vez maiores, porque parece que a ostentação se torna algo cada vez mais importante. Não dá para o cara usar uma marca pequena. Ele tem que ser visto e visto à distância. Ele tem que ser reconhecido por aquilo que é, ou seja, por aquilo que ele usa à distância. Os tênis estão cada vez mais coloridos. E cada vez mais é chamativo. Então eu acho interessante como hoje o ser popular tem muito a ver com aquilo que a gente apresenta, com aquilo que a gente usa, com aquilo que a gente ostenta, com aquilo que é externo. E o que é externo tem a ver com as nossas conquistas. Como se aquilo que a gente tem por dentro não fosse o que é mais valioso hoje. Da mesma forma, quando a molecada é nova, parece que essas roupas ainda falam mais alto. O cara vai ficando mais velho, as roupas parece que não falam tanto, mas às vezes me dá a impressão de que o carro fala mais. Quanto mais velho, maior parece que é o carro. Mais cheio de apetrechos, cheio de coisa, o simples deixou de valer. Isso é interessante porque o ser popular hoje em dia tem muito a ver com as suas conquistas. O cara que lidera, o cara que está na frente de tudo, o cara que faz tudo, o cara que é bom e assim por diante. O cara que tem um Fusca hoje, nem sempre é o mais popular. Por exemplo, você pega o Fabinho e o Renan. Os dois têm um Fusca. Eu caí de moto e o pessoal tem falado, não, você agora tem que comprar um Fusca. Eu falo, eu não caibo dentro de um Fusca. E outra, eu dirijo o Fusca do Renan, é tala larga. Para eu fazer uma curva, eu tenho que começar meia hora antes, que eu não tenho força. Eu venho fazendo, puxando a direção. Eu termino, eu estou sarado, com aquele braço desse tamanho, suado. Então me dá raiva todas as vezes que eu peço o carro emprestado do Renan. Falo, eu estou preferindo pedir carona para minha esposa. É mais estressante. Dani, você pode me dar carona de novo, não sei o que, mas tudo bem, eu vou pegar melhor do que o estresse do braço. Mas o fato é que na cabeça da gente, o que passava em Saul era que às vezes essa ostentação, salvar o que é bacana, bonito, glorioso, é mais importante do que ser simples diante de Deus. Segunda característica é que Saul, o espiritual, diante de Samuel, verso 13. Quando Samuel, depois de ter escutado de Deus o que Saul havia feito, passou uma noite inteira bravo, irado contra Saul, se levanta e encontra, quando Samuel escutou o que Saul havia feito e passou a noite inteira bravo contra Saul, que se encontra com Saul, Saul logo diz,
o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. É a maior mentira que existia na face da terra. E isso está cheio no meio do povo evangélico. Gente que vive errado, vive nos padrões errados, vai trabalhar, só faz besteira no trabalho, tem o padrão de qualquer outra coisa, menos o padrão de Deus, mas vai para o grupo pequeno, dá cada sermão no povo. Assim diz o Senhor. Que Senhor? Me diga uma coisa, assim diz o Senhor. Que Senhor? Porque o interessante é que, o que eu acho mais interessante nessa história mesmo, é como aquilo que eu aprendi com Ari Veloso, né? Autojustificativa, autopiedade e autonegação são variações do mesmo tema. Você vê que Samuel não havia dito nada, mas Saul já chega com a autojustificativa. A primeira frase que ele diz já é se justificando. Eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Além de uma mentira, era justificativa. Eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Fez nada. Não fez nada. Ele estava simplesmente representando um ser espiritual que ele não era. Representando um ser que ele não vivia. Representando algo do qual ele não era. Ele não tinha esse relacionamento com Deus. Ele não cumpria o que Deus pedia. E por isso ele não vivia assim. E a minha questão é que eu acho que tem muita gente que faz isso nos empregos e na escola. São pessoas que vivem totalmente errado dentro da empresa, mas de vez em quando vem com um discurso espiritual. Da mesma forma como a moçada vive totalmente errado dentro das escolas. Toca muvuca, vocabulário errado, fala baixaria pra caramba e de vez em quando vem com um discurso cristão para as outras pessoas. Mas eu falo de Cristo. E eu lembro do Ari quando dizia, se você não vive a Cristo, não fale de Cristo, para que Cristo não seja envergonhado. Porque a pior coisa é a representação de um ser espiritual. Porque quem é espiritual de fato não precisa falar. A vida fala. A vida fala. A terceira coisa é a representação da vítima. Saul, a vítima diante do confronto. Nos versos 20 e 21, a Bíblia diz assim: E Samuel disse, lembra uma coisa, Saul. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Por que você fez isso? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que os sacrificassem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Eu sou vítima dessa história. Eu só trouxe o rei. Os soldados não. Os soldados é que trouxeram os bois. Os soldados é que trouxeram os bezerros. Os soldados é que trouxeram as ovelhas. O melhor do que estava lá para ser consagrado a Deus. Eu simplesmente sou vítima nesse caso. Eu não tenho culpa. O fato é que quando nós vivemos um conformismo e nós não assumimos a nossa posição diante de Deus, de ser diferente neste mundo, uma das grandes atitudes que nós temos
é nos achar vítimas diante do nosso erro. Lembra de Adão, quando foi confrontado por Deus? Adão, quem disse que você estava nu? Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua, Deus, que me deu uma mulher. Ela me deu do fruto e eu comi. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher não teria me dado um fruto. Então a culpa é sua. A culpa é sua e dessa mulher. Saul, o que foi que você fez? Eu só trouxe o rei. Mas o meu exército, ele separou o que havia de melhor para a gente consagrar a Deus aqui. Eu sou vítima. Eu sou vítima. O erro não é meu. São os outros que fizeram. Eu não assumo o meu próprio erro. Eu não assumo o meu próprio erro. E por fim, Saul, o arrependido diante do Senhor. Mas não muito. Era um falso arrependimento. Um arrependimento meia boca. Mais ou menos, mais ou menos. Pequei, disse Saul. Verso 24. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Está vendo? Eu fui pela turba. Eu fui pelo movimento. Aí você diz, mas ele está falando que pecou. Mas qual era a intenção e a verdadeira preocupação dele? Aí no verso 30 ele diz, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. A preocupação dele é que ele recuperasse a honra diante do povo e das autoridades de Israel. A preocupação dele era a imagem dele. A preocupação dele é que ele tivesse de acordo com a imagem aceitável, estabelecida pelos líderes e pelo povo daquela nação. Ele não tinha preocupação da imagem estabelecida por Deus. O arrependimento dele era para com aquilo que ele havia perdido. Saul arrependido diante do Senhor era pura representação. Pura inverdade. E quantas vezes nós chegamos diante de Deus, ou diante das pessoas, confessando o pecado, que não tem a ver com um arrependimento genuíno e profundo, por aquilo que fizemos diante de Deus. O sucessor de Saul, Davi, no Salmo 51, já diz o contrário. Ele começa dizendo, pequei contra ti, Senhor, e contra ti somente eu fiz o que era mal. E isso para ele é a morte. Davi erra no seu relacionamento com Deus e ele se incomoda profundamente com isso. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Pois bem, Davi se incomoda com a sua relação com Deus. Saul se incomoda com a sua relação com o mundo e com o próximo. Como age o vilão do conformismo? A preocupação de ser aceito por todos. E ele promove para isso uma representação, onde eu me preocupo em ser popular, em ser espiritual, em ser vítima e em ser arrependido de forma falsa. Como nós vencemos o conformismo? Como eu e você podemos vencer o conformismo? Tenho me preocupado em trazer algumas frases de alguns pensadores do nosso mundo. Já trouxe alguns homens como Dostoiévski, como Nietzsche, como Ed René. E hoje eu queria trazer mais um pensador que essa semana ele me trouxe o seguinte conceito. O inverso do conformismo é a coragem. O inverso do conformismo é a coragem.
E eu fiquei pensando e disse, é isso mesmo. Renan Yoshima. O inverso do conformismo é a coragem. Edi, anota nos seus. O inverso do conformismo é a coragem. Interessante que Paulo ensina a Timóteo dizendo, Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia. Significa que eu não estou e não fui chamado por Deus no projeto dele para ser a imagem do Filho Jesus, num espírito de covardia. Mas eu tenho a ousadia de Deus para poder enfrentar o que eu preciso enfrentar, aonde quer que eu esteja. Porque Ele não me deu um espírito de covardia. Eu não preciso ter o jeitão do pessoal do meu emprego, porque Deus não me deu um espírito de covardia. Eu não preciso ter o jeitão do pessoal da minha casa, porque eu sou o único cristão lá dentro, porque Deus não me deu um espírito de covardia, mas Ele me deu um espírito de ousadia. A moçada não precisa ter um espírito de covardia, de fazer a diferença dentro de uma escola com professores altamente céticos em relação a Deus, porque não tem mais ninguém dentro da classe que se posiciona como cristão. Pelo contrário, Deus não lhe deu um espírito de covardia, mas Deus lhe deu um espírito de ousadia, e você pode fazer diferença dentro daquela classe. O fato é que o inverso do conformismo é a coragem, e nós já a temos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e Deus nos deu um espírito de ousadia. Como é que nós vencemos, então, o conformismo? Primeiro, o importante é ser visto por Deus. O importante é ser visto por Deus. Quando Paulo ensina aos romanos, dizendo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, o que ele está dizendo é que nós temos que aprender a mudar a maneira de pensar. E nós nascemos achando que a maneira que temos que pensar é que o importante é ser visto pelas pessoas. O importante é ser aprovado pelas pessoas. O importante é desde cedo eu ter a aceitação dos meus pais, a aceitação dos meus colegas de classe, a aceitação do meu pessoal da empresa, a aceitação... Não, o importante é ser visto por Deus. Nos versos 17 e 18, Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel, e o enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Samuel disse a Saul, você era pequeno aos próprios olhos, aos seus próprios olhos, mas você se tornou o líder da tribo de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão. Você podia ser pequeno aos seus próprios olhos, mas aos olhos de Deus, Deus te achou imenso, enorme. Porque você foi visto por Deus. Você foi visto por Deus. E talvez você diga o seguinte, caramba, que sorte de Saul. Saul, no meio dos escolhidos de Deus, ele foi visto e pensado por Deus. Deus olhou para ele e disse, eu vou escolher o Fabinho como pastor, é um cara diferenciado. Eu vou escolher o Henrique, filho do Fabinho. Eu vou escolher o tio Akira, pai do pensador. E Deus sai aí escolhendo pessoas.
Mas o fato não é assim. Quando a gente lembra do projeto de Deus, de Romanos e de Efésios, Ele nos conheceu antes da criação do mundo. Ele nos conheceu antes da criação do mundo. Ele nos conheceu. Quem Ele conheceu? Você. Diga, eu. Quem Ele conheceu? Antes da criação do mundo. Significa que Ele sabe quem você é. Você pode até se achar pequeno aos seus próprios olhos, mas o importante é ser visto por Deus. Aos seus olhos, você tem o tamanho que Deus quer que você tenha. E o projeto dele é imenso. E o projeto dele é imenso. Segunda coisa, é que o importante é ser avaliado por Deus. Os versos 22 e 23 diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Ele não o rejeitou como pessoa, mas o rejeitou para a tarefa que Ele havia dado. Deus não rejeita pessoas, mas rejeita a tarefa que havia dado. Perdeu a oportunidade de servir. O que Deus está mostrando nesse texto é que a tarefa que Deus havia dado era clara: vai lá e destrua aquele povo. Ele, preocupado em agradar o seu povo de Israel e não agradar a Deus, traz bezerros. E ele é como chama? Denunciado por esses bezerros. Ele chega em frente de Samuel e diz: eu matei todo mundo. E as ovelhas começam a balir. E aí Samuel diz: você matou tudo? Matei. E o que é esse som, esses balidos que eu estou ouvindo? Esqueci de te contar. Eu trouxe o que havia de melhor lá para a gente fazer um sacrifício. Cara, eu já sabia disso, disse Samuel. Deus já havia me contado. Você errou. Não obedeceu o que Deus falou. E para Deus, o obedecer é mais importante do que sacrificar. E uma das coisas que eu e você temos que entender é que a obediência a Deus, obedecer a Deus, é o que há de mais importante nas nossas vidas. O ser avaliado por Deus é o que há de mais importante nas nossas vidas. Não vale a pena nenhum outro tipo de avaliação, a não ser a avaliação em relação à obediência a Deus. O quanto nós temos cumprido aquilo que Ele propõe. Agora, avaliação sem conhecer a Deus é complicado. Eu preciso cada vez mais conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu posso obedecê-lo, e mais o meu índice de avaliação, ou a minha avaliação de desempenho aumenta. Por exemplo, conforme eu fui crescendo no meu relacionamento com a Dani, eu fui aprendendo algumas coisas. Todo romântico no começo, eu mandava flores para ela. Com o passar do tempo, ela virou para mim e disse: Dé, flores comigo não funciona. Porque flores não é algo que eu gosto. Eu prefiro a minha parte em dinheiro. Que aí eu vou nas lojas Marisas e aí por diante. Não é, meu amor? Quanto mais eu conheço a Dani, mais eu consigo agradá-la. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu consigo agradá-lo.
melhor eu sou avaliado por Ele. Quanto você conhece a Deus? O quanto você tem procurado conhecê-lo, estudá-lo, avaliar o coração em relação a Ele mesmo. E por fim, o importante é ser feliz com Deus. Nunca mais Samuel viu a Saul, até o dia da sua morte. Embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Nunca mais o profeta viu aquele que tinha sido rei. Nunca mais. E o profeta ficou triste. Samuel ficou triste, chateado, porque o Senhor tirou de Saul o direito dele ser rei e colocou sobre Davi. Se você ler o próximo capítulo, o capítulo 16, você vê que Saul nunca mais foi feliz, pelo contrário. Saul viveu um tormento, um espírito maligno se apossava dele. E aí, Davi, que era bom de guerra, bom de pastoreio, era um menino ruivo, bonitinho, além de tudo isso, tocava pra caramba a harpa. Ele tinha que vir com a sua harpa e acalmar o espírito de Saul, porque Saul nunca mais conseguiu ter paz. Depois que o Espírito do Senhor saiu dele, e ele não era mais o rei escolhido por Deus. Ele não perdeu a salvação. Ele perdeu o direito de fazer a tarefa que Deus havia escolhido para ele fazer. Ele se tornou conforme os padrões daquele mundo. Já não tinha mais a conformidade de Deus. Ele não conseguia mais ser feliz. Porque, de fato, a felicidade só é possível com Deus. Ser feliz só é possível com Deus. O que eu estou querendo dizer é que quando você estiver no seu trabalho, e o seu chefe e os seus colegas começarem a fazer algo errado, e o errado se torna tão normal, que passa a ser imposto a você essa prática, e você incomodado com tudo isso diz, não dá, eu não consigo viver dessa forma, porque eu vou ter a mesma forma deste mundo, e eu não fui chamado para isso, eu preciso ter um padrão diferente, eu não consigo viver assim, eu tenho que me posicionar contrário a tudo isso, será que eu consigo? O que eu quero que você saiba, é que ao seu lado está Jesus dizendo o seguinte, você consegue sim, meu amigo, você consegue sim, porque eu vivi isso, eu vivi neste mundo, eu fui contrariado por todos, eu estabeleci um padrão que ninguém aceitou, eu fui injuriado, eu fui rejeitado, eu fui morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. E o que eu tenho para dizer para você é simplesmente o seguinte, no mundo você vai passar por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, me siga que eu já desbravei esse terreno, é só você vir atrás de mim, que a coisa está aberta para você. Lembre-se, nada pode te separar do amor de Deus que está em mim, Cristo Jesus. Quando no seu casamento, sua esposa ou seu esposo, ele não acredita que será mais possível começar a viver de acordo com o que você crê, que o casamento está indo por água abaixo, que a coisa não dá mais mesmo, que os padrões foram perdidos e que o casamento se escorreu pela mão, e você diz, não dá mais, o casamento perdeu. Esse não é o padrão que Deus quer, o nosso casamento poderia dar certo, mas não dá mais.
O que eu posso fazer? O que eu quero que você saiba é que você lembre que Jesus está do seu lado dizendo, meu amigo, o que eu quero que você saiba é que eu estou aqui e estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu sei o que é ser rejeitado, eu sei o que é ser ignorado, eu sei o que é ser esquecido, eu sei o que é ser expulso de casa, eu sei o que é ser negado, eu sei o que é ser traído. Mas lembre-se, no mundo vocês vão passar por aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com vocês, eu já desbravei esse terreno, venham atrás de mim, vocês serão vencedores, porque em Cristo Jesus vocês são mais que vencedores. E não se esqueçam nunca, nunca, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vocês, moçada, quando vocês estiverem na escola, na faculdade, e os teus amigos começarem com aquelas conversas, com aqueles papos, com aquelas propostas, com aqueles diálogos, com aquelas brincadeiras, com aqueles desafios, os questionamentos, discutindo a posição de vocês, quando os teus professores vierem, questionando a fé de cada um de vocês, e a pressão estiver enorme, e vocês disserem, eu não aguento mais, eu estou para sucumbir, porque não dá mais para resistir, e a minha fé está sendo abalada, o que eu quero que vocês saibam é que vocês nunca estarão sozinhos. Porque o próprio Jesus disse, eu não vou deixar sozinhos, eu vou pedir ao Pai que mande outro Consolador, e Ele vai estar com vocês. E eu quero que vocês saibam que eu me senti sozinho, eu fui largado, eu fui abandonado, a minha fé foi questionada, foi pedido para que eu negasse tudo isso. Mas lembrem-se sempre, que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. No mundo vocês vão passar por aflições, mas eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, me sigam, porque eu já trilhei esse caminho. Eu já abri o caminho para vocês. Em Cristo Jesus, vocês são mais do que vencedores. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, que está em Deus, nosso Senhor? E o meu desafio é que você continue, a partir do verso 36, a ver o tamanho do amor de Deus por você. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos orar?